Fala uma empresa de cada carteira dessa que você gosta, que você acompanha assim. Vocês estão animados com o mercado? Essa pergunta é pros dois, hein? Nossa senhora, animado não é o termo que eu utilizaria, hein? Eu utilizaria muito mais um esperançoso. O brasileiro é um eterno esperançoso, né? A gente sempre tem esperança de dias melhores. O cenário atual não é de passeio no bosque, né? Pelo contrário. Mas a gente sempre tem esperança de dias melhores. Até porque se você não tiver esperança de dias melhores, você tá fazendo o quê, né? Você, coloca a viola no saco e vai para outro país, então, né? Então, a gente tem que acreditar que o amanhã vai ser melhor. Mas a gente tem desafios hercúleos, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político. Eu acho que eu dividiria assim, ó. Acho que pode ter dois tipos de pessoas agora. A pessoa que ainda está em fase de acumulação de patrimônio, que é aquela que ainda continua trabalhando, aportando, e aquela pessoa que já atingiu um nível de um patamar, ou ela não aporta mais, ela já vive com o patrimônio que ela acumulou, ou ela tenta fazer aquele patrimônio que ela já acumulou, apresentar algum tipo de rentabilidade. Para a pessoa que aporta ainda, trabalha e aporta, ainda não atingiu um nível de patrimônio que seja suficiente para ela parar de trabalhar, eu acho que o cenário é muito bom. Por que é muito bom? Porque, cara, a gente tem preços extremamente atrativos. Mas está atrativo há 1, 2 anos. Show de bola. Se você continuar aportando, você está acumulando bons ativos a bons preços na sua carteira de investimentos. Então, o cenário que eu vejo hoje é o seguinte, noticiário ruim, indicadores ruins, risco alto, legal. Mesma coisa aconteceu entre 2013 e 2016. Mesma coisa, muito parecido. Quem parou de aportar entre 2013 e 2016, parou de comprar ação, parou de comprar fundo imobiliário, parou de comprar ativo de risco de renda fixa, deixou de fora o melhor período para acumular bons ativos a bons preços da história recente brasileira. Então, dos últimos 30 anos. Deixou. Então, eu vejo esse período hoje como algo semelhante. Então, é meio que você plantar para lá na frente colher bons frutos. Então, você está plantando em um solo que eu imagino ser fértil, né? Então, você está comprando bons ativos a bons preços, entendeu? Então, quando que isso vai se materializar? Pode demorar um pouquinho? Pode. Mas eu acho que o investidor hoje, não adianta ele querer ganhar dinheiro muito rápido. Acho que o investidor ele precisa treinar um pouquinho a paciência, né? Ele precisa entender que existem momentos que são momentos para você colher esses frutos, por boas rentabilidades, e existem momentos em que o melhor a se fazer é ter uma rentabilidade comedida e até perder pouco. Então acho que a gente está vivendo nesse cenário, não dá para querer ganhar sempre. Acho que esse, eu diria, abriria assim, a nossa conversa com esse pano de fundo. O momento, ele pede disciplina na tua estratégia, naquilo que você acredita. Porque também, assim, quando a gente olha os preços dos ativos, tem ações em preços interessantes? Tenho a menor dúvida. Fundos imobiliários? Idem. Daqui a pouco a gente vai entrar com certeza no famigerado IPCA mais 6. Ótimo, né? Então, onde eu aloco? Sua carteira tem que ter um pouco de cada um desses itens. Não tem. Eu acho que o grande erro da maioria esmagadora das pessoas, é querer encontrar a bola da vez. É querer se esconder em um determinado ativo ou classe, né? Quando a boa carteira de investimentos, ela é formada por uma cesta de classes de ativos. Mais uma vez, eu estou há 20 anos no mercado, passei boa parte disso dentro de um investidor institucional, um fundo de pensão. São pessoas que estão trabalhando, um pedacinho do salário dela vai lá para o fundo de pensão, a área de investimentos aplica isso no mercado para fomentar a aposentadoria dela lá na frente. Em nenhum momento a gente fica concentrando investimento em uma única classe. Você sempre, esse investidor institucional está ali, tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de imobiliário, tem renda fixa, tem investimento no exterior, a todo momento, tá? E eu vejo que a pessoa física, ela não, muitas vezes ela fica procurando a bola da vez. Qual é a bola da vez? Qual é o ativo quente do momento? Isso aí é a receita de bolo para perder dinheiro. E você falou lá que tem duas ações, né, duas carteiras de valorização e de rendimento. Fala uma empresa de cada carteira dessa que você gosta, que você acompanha assim. Cara, que você lembra, assim, sabe? Que fala, essa daqui é uma ação legal, bacana. Tá, legal. Puta, eu achei que eu ia falar essa daqui, mas pode ser polêmica. Que o pessoal lá de ações gosta bastante da ação da Taurus. Pô, legal, né? Eu gosto. Né? Eles gostam bastante da ação da Taurus. A gente acha que tá bem subprecificada com relação ao que ela pode entregar de retorno. Então, como é que a gente faz a análise de ações lá, né? A gente coloca vários perfis, a gente gosta de falar o seguinte, vamos ser conservador no nosso cenário.
Porque se a empresa apresentar um potencial de valorização, um upside, em relação ao nosso cenário conservador, pô, muito provavelmente a gente está um pouco mais protegido. Se a gente tiver minimamente algumas surpresas positivas ao longo do caminho, a gente pode angariar um nível de retorno ainda maior. Então a Taurus, a gente enxerga ela com esses olhos. A gente enxerga que o valor justo, sem grandes surpresas positivas, ele já seria significativamente acima do que a gente tem hoje. E ainda tem um upside adicional. A Taurus, ela montou uma joint venture com uma empresa lá da Índia. Né? Então, poxa, qual que é a ideia? A Índia ela quer renovar todo o armamento da polícia, exército e tudo mais. Então ela está com uma série de licitações para comprar dezenas de milhares, centenas de milhares de novos armamentos. E a Taurus é uma empresa que está ali muito próxima de uma gigante do mercado de armas da Índia e que tem uma possibilidade grande de começar a atuar nesse mercado. Então, se a gente fosse desconsiderar essa operação da Índia, a Taurus ela já estaria com um potencial de valorização interessante. Caramba, considerando esse daí que é um grande... que é um fator upside, né? Exatamente, que traria um upside ainda maior. Então acho que a Taurus é um case legal da gente falar, ela inclusive paga uma taxa de dividendos bacana, né? Outro grande investidor muito conhecido que é sedento por o Barsi, né? Ele também gosta de Taurus, mas não foi por isso. A gente efetivamente faz valuation lá de todas as nossas teses de investimento e ela parece ser bem atrativa, tanto para pagamento de rendimentos quanto para o potencial de valorização. Aí você precisa entender. Ela, apesar de pagar bons dividendos, ela é uma empresa de menor capitalização. Então, uma empresa de menor capitalização, normalmente ela apresenta uma volatilidade muito grande. Eu só faço esse disclaimer por quê? Porque, às vezes, a pessoa que opta por uma carteira de rendimento, ela quer uma carteira mais conservadora em termos de oscilação de ativos. A Taurus, ela apresenta uma volatilidade relevante. Então, acho que esse é um ponto interessante. É um case que a gente gosta, é um case um pouquinho mais polêmico, mas é um case que a gente tá otimista. E aí sempre vem aquilo, né? Mas, pô, o Brasil agora, né, com o governo atual, as regras de armamento não estão sendo mais restritas e tudo. Sim, mas o grande mercado consumidor da Taurus não é o mercado brasileiro. Unidos, né? Então, é os Estados Unidos, muito mais, e tem esse potencial de upside aqui com a Índia. Então, acho que esse é um ponto interessante. E da Índia, gente, se vocês entrar lá, se você colocar assim, polícia na Índia, aí você vai ver lá o armamento dos policiais. Tem uma boa parte da Índia que o armamento do policial é um cacetete de madeira. Ah, é? Coloca aí, você vê. Então, policial na Índia, você vê o policial dando uma cacetada na frente. É sério mesmo, lá eles é bem, sabe assim? Quando você se forma polícia lá, vocês te dão um cacetete, fala. Quando você é júnior, você tem um cacetete de madeira. É. Não, mas você passou pra sênior, você... Aí você vai ganhar um 38. Mas é bem isso mesmo, né? E eu gosto também bastante da Taurus, né? E outra coisa, gente, você que tá aí do outro lado aí. Ah, mas a Taurus é uma empresa de arma e tal. Não tem nada mais ESG do que você investir numa empresa de segurança. Porque o pessoal não gosta, tem gente que odeia a Taurus e tal, e não sei o que, não gosta e tal. Filosofia de cada um, né? Eu respeito, exatamente, tem gente que usa essas métricas para definir onde vai investir. Tem gente que não investe de jeito nenhum. Eu invisto sim, eu gosto bastante da Taurus, eu acho legal. Sabe que tem uma outra, tava até procurando aqui, que a gente colocou inclusive recentemente na carteira, que é Lojas Quero Quero. E Lojas Quero Quero é um case interessante, né? Lojas Quero Quero é como se fosse uma empresa que provavelmente as pessoas que estão nos assistindo aqui das grandes regiões metropolitanas não conhecem, porque ela é como se fosse uma Leroy Merlin do interior, dos interiores. Nossa, então o foco dela não são as grandes cidades metropolitanas, são cidades do interior, né? E o foco dela é no sul. E ela tem muitas lojas no Rio Grande do Sul. A gente não colocou Lojas Quero Quero na carteira por conta do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi, uma grande catástrofe, né? Então, um problema grande e triste. Mas a gente já tinha visto que o valuation dela apresentava um upside interessante. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive, qual que foi o nosso ponto de preocupação? Foi o seguinte, cara, afetou o Sul. Será que a tragédia afetou, os pontos de distribuição de Lojas Quero Quero e tudo mais, e afetou muito pouco, e inclusive no que afetou ela tinha seguro, ela estava segurada. Então o impacto financeiro da tragédia em si
foi extremamente limitado. Só que ela é uma empresa que está com um nível de expansão interessante, vem conseguindo entregar resultados interessantes, e agora, no processo de reconstrução, inclusive das áreas afetadas, ela deve ser uma empresa que vai ser beneficiada. Então a gente não fez o valuation, não recomendou na carteira por conta do que aconteceu, mas o fator, inclusive, aumentou a expectativa de valorização da empresa do nosso ponto de vista, porque é uma loja que já atende regiões e cidades do sul, né, no interior, e aconteceu que ela é muito forte em algumas das regiões afetadas. Então, no processo de reconstrução dessas cidades, inclusive a Lojas Quero Quero deve atuar bem próximo ali no processo de reconstrução e deve ser impactada positivamente. É uma empresa que a gente fala, pô, do setor de varejo, é muito complicado, né? É complicado, mas a gente tem que entender o seguinte, né? São lojas que possuem. Quando a gente fala no setor de varejo, né, qual que é a grande preocupação? É que, cara, o nível de endividamento também afete bastante o resultado das empresas e tudo mais. Então, acho que isso tudo a gente leva em consideração. Todos os cálculos a gente é bem conservador nesse sentido. Então, a gente acredita que as lojas Quero Quero estão bem posicionadas aí para surfar esse cenário. E só um ponto, que é uma pimenta que eu vou trazer para essa questão de varejo, e às vezes as pessoas se perguntam, né, mas ela está mais posicionada em regiões mais afastadas, interior, né? E como é que fica, por exemplo, se acontecer de uma Leroy Merlin querer avançar sobre essa cidade? Perfeito. Eu já cuidei de carteira de shopping center, né? E a gente tinha shopping center no interior. E é impressionante como, né, o pessoal, ele é muito fidelizado ao varejo da região, ao varejo regional. E você tem, às vezes, problema de trazer uma marca mais nacional, né? Que ela é conhecida, na verdade ela é super conhecida, inclusive na região ela é conhecida, né? Porque, pô, tá na televisão, propaganda, né? Porque a pessoa que mora, sei lá, numa cidade do interior, ela liga a televisão e vê propaganda da Leroy Merlin, tá lá na Globo, enfim, né? Mas ela, na hora de comprar, ela vai na loja local. O pessoal do interior tem uma fidelização pelo comércio local muito forte, né? A gente, quando estava estudando mix de shopping para poder trazer lojas, diversas vezes a gente enfrentou esse problema, porque a gente trazia uma marca que a gente falava, pô, vai estourar. Pô, não tem na cidade, vai estourar. E a marca não ia, e a lojinha de rua lá do cara que conhece a turma indo bem. Você fala, não é possível, é a fidelização. Então, acho que a loja Quero Quero tem essa, como ela já está muito forte nessas cidades, ela também leva esse benefício, ela já está defendida por isso. Provavelmente a gente não vai ver lojas Quero Quero aí vindo para grandes regiões metropolitanas, mas vão continuar atuando aí nas cidades do interior. Esse é o programa de expansão. E se você for ver, né, se você olhar principalmente assim um gráfico, né, a ação já bateu já mais de R$20 e hoje sendo negociada R$3,70, né? Você fala, caramba, meu. Pode ser uma oportunidade, né? Assim, se ela já bateu esse preço aí e hoje ela tá saudável financeiramente. Perfeito. Por que não numa Suno, né? Num bull market? Perfeito. Tem coisas que também as pessoas elas acabam não olhando. Por exemplo, varejo, tem empresas extremamente endividadas. Quando a gente tá num ciclo de corte de juros, talvez seja interrompido, provavelmente seja interrompido agora, mas quando você tem um corte de juros, a sua despesa financeira, ela vai se reduzindo, né? E toda e ququalquer redução de despesa de uma empresa, ele se torna EBITDA. Ele vira resultado. Né? Então, é o que a gente fala lá. Né? É o resultado sem vender nada mais. É o resultado sem vender nada mais. Quando você tem uma redução na despesa financeira, pô, isso vira resultado. Parece que você vendeu mais. Não, às vezes você simplesmente reduziu a despesa financeira ou a despesa de qualquer outro lugar e seu resultado pode aumentar em 10, 15, 20, 30, 40, 50%, dependendo do nível de endividamento. Então, tem pessoas que falam o seguinte, empresas são extremamente endividadas. Isso é ruim. Cara, depende do que você quer. Às vezes você pega uma empresa que está com endividamento alto, está num cenário em que os juros estão mais altos, se a sua expectativa é de que esse endividamento ele não sufoque, não vai matar a empresa, se o cenário é de queda de juros, você pode se aproveitar disso. Você pode pegar uma empresa que tem um endividamento alto, está gastando muito com despesa financeira. Se o juro vai cair, a despesa financeira dela vai cair. O que significa? Esse tanto que vai reduzir a despesa financeira é a mais no resultado dela. Pô, ela está apresentando um resultado tão ruim. Aí eu falo aqui, parece 100 milhões de reais. A despesa financeira dela caiu 200 milhões de reais. O resultado dela vai triplicar se ela vender R$1 a mais. Nossa, verdade. Então tem que tomar cuidado também com essas avaliações de que a empresa que tem endividamento alto
É de jogar fora. Cara, será que o endividamento alto dela tá matando? Se não, será que sua expectativa de queda de juros se esses juros cair, não vai reduzir a despesa financeira dela, não vai ser significativo no aumento do resultado? Então são coisas que a gente tem que olhar. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.